Vamos lá, Kelly? Tá preparada pro ping-pong rápido? Vamos lá. Kelly, você acha que o hino nacional tem que ser cantado nas escolas, sim ou não? Sim. Kelly, segunda pergunta. Você é jornalista, formada, como você bem disse aqui. Você começou na rádio, também disse isso, em 1997, lá atrás. E você vê, claro, como todos nós vemos, uma diferença enorme hoje entre rádio, internet e YouTube. São linguagens distintas, mas a pergunta é a seguinte: a mensagem entre rádio, YouTube, internet, o que seja, ela pode ser considerada a mesma mensagem? Com certeza, sim. Depois tu vai explicar pra mim por quê e pra todos nós. Em 2003, você ganhou o concurso de fantasia, como eu havia dito, do saudoso Hotel Glória, que não existe mais, mas que fica na memória de todo carioca, como a sereia, né? E aí, você até hoje é eternizada como a sereia. Você acredita que isso, lá no ano de 2003, né? Ou seja, 20 anos atrás, você acredita que isso contribuiu para o seu crescimento profissional na tua área atual, que é a estética? Não só contribuiu, como contribui até hoje. Né? Até hoje? Sim. Ok, depois tu explica. Agora a última pergunta. Você acha que a mulher agredida em relacionamentos muitas vezes demora a prestar queixa, ou às vezes nem presta queixa, por medo? Total medo. Muito bom abordarmos. Senti um suspense aí nessa mulher, hein? A respeito disso. Ela já deve ter tido alguma amiga ou alguém muito próximo que aconteceu isso. Bom, antes do momento da oração e depois a vinheta. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta. Então, eu quero falar de uma parceria que está ocorrendo já no canal, né? Do meu amigo Carlos, tá certo? O Carlos, para quem não sabe, ele tem ali no Rio Comprido uma borracharia de motopeças. É verdade, borracharia e motopeças. Chama-se Celebridade Borracharia e Motopeças, na rua Aristides Lobo, número 219. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 8 da manhã às 18 horas. E ele é o único, preste atenção, que abre aos domingos, tá certo? Das 9 às 14 horas, você pode chegar lá e você vai encontrar a oficina mecânica do Carlos, que é a Celebridade Borracharia e Motopeças, com as principais marcas, como Yamaha, Honda, Suzuki, entre outras, para tua moto. Valeu? Tá dado o recado. Celebridade Borracharia e Motopeças, o nosso parceiro do canal da Léo Dias. Vem você também fazer a tua propaganda aqui na Rádio Tropical e no meu canal de YouTube, valeu? Olha, agora vamos lá, então, vamos falar agora, né, da segunda pergunta, Kelly. Você é jornalista, começou na rádio em 1997, então você deve estar muito bem acomodado aqui, porque deve vir muitas lembranças na tua cabeça quando você senta a uma rádio ali, vai conversando e vai passando muita coisa na tua cabeça, com certeza, né? Você se sente em casa aqui, com certeza aqui é uma das suas casas, não? Aí você falou que vê, né? Não você falou, mas eu coloquei já a pergunta que você, como qualquer pessoa, vai ver uma diferença entre a rádio antiga e o YouTube, a internet atual, né? Claro que é uma diferença, né? As formas, o formato é diferente. Porém, eu te perguntei o que no final? Se a mensagem pode ser considerada a mesma, né? Entre rádio, YouTube, internet, né? As redes, as plataformas atuais, né? E você disse que sim, né? Ou seja, o que eu fiz de leitura aí, de analogia, foi que você quis dizer que o frigir dos ovos é o mesmo. Tô certo ou errado? Certíssimo, é porque a gente vê só uma mudança nas apresentações, né? Naquela época, em 97, quando eu me formei, tinha datilografia elétrica, manual, né? Tinha aquela maquininha, inclusive eu tenho uma lá em casa ainda de relíquia, você batia mesmo ali, eu era taquígrafa, né? Eu fiz o curso pelo TED,
para poder bater rápido, tanto é que eu escrevo muito rápido, sem olhar, fico aqui conversando com você, batendo texto, e ó, papapá. Tudo muito dinâmico. E a gente também sinto falta disso hoje, quando a minha filha vai fazer um trabalho da escola, que ela não tem essa agilidade, né? Às vezes eu tenho que fazer para ela alguma coisa mais rápida para poder ganhar tempo. Então, isso deveria ter um resgate também. Mas tudo que a gente trabalhou lá atrás, a gente vê nessa evolução de hoje, né? Do metaverso. Então, é bastante significativo tudo que a gente viveu lá atrás, porque sem essa nossa história do rádio, da TV, nesse início, a gente não teria toda essa evolução da internet que a gente tem hoje, né? Que, inclusive, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que ter cuidado com o que a gente posta, né? A gente é tudo muito rápido, o alcance é muito rápido. Antes a gente podia gravar uma entrevista e tal, você olhava, editava e aí mandava para o ar. Hoje em dia não, é tudo ao vivo, que nem estamos fazendo aqui agora, um programa ao vivo aí para você, né? Ouvintes da Rádio Tropical. Então, você me perguntou dessa questão, né, se é a mesma coisa. Sim, houve um momento de transições, né? A gente passou ao longo dos tempos evoluindo gradativamente. Só que agora com a internet a gente vê que explodiu. Então começou lá com os telefones celulares, né? Me lembro que a época eu fazia faculdade, nem celular eu tinha. Depois começou a ter a inovação dos celulares, eram grandões, né? Só tinha quem eram os médicos, quem tinha muito poder aquisitivo na época. E aí aquilo foi se desenvolvendo de tal forma que as outras pessoas puderam ir tendo acesso aos telefones mais comuns, né? E assim foi com a internet. Então a gente, na minha época, não tinha a internet, mas aos pouquinhos a gente foi se adequando a essa nova linguagem, né? Que é essa linguagem da rapidez que a gente chama. A internet ela veio para nos dar essa rapidez, entrar na casa do ouvinte, do outro, com muito mais agilidade, né, que a gente não tinha antes. Então, acho que o que mudou praticamente foi essa questão da velocidade, né, da gente estar aqui e já atingir o público-alvo imediatamente. Então, isso é muito bom, bastante significativo, porém, a gente, em alguns assuntos, em determinadas ocasiões, a gente tem que ter certos cuidados, né, no que você vai falar, no que você vai colocar, para você não ofender o outro, porque não tem mais edição, né? Tudo é muito direto. Existe a edição, mas as pessoas procuram fazer tudo muito direto, que é muito bom também. Que eu acho que tudo que é natural fica mais agradável, né? Porque vem do coração, vem da alma. Acho que se a gente está aqui passando essa informação, tem que vir de dentro de você, né? Primeiro você tem que gostar daquilo que você está fazendo. Gostar do jornalismo, gostar de trabalhar nisso, gostar de abordar os fatos, né? Gostar de conversar com as pessoas. Mas só que você tem que realmente ter esse cuidado de saber o que abordar e como abordar. Porque você está atingindo o outro diretamente, né? Com certeza. E deixa eu te falar um negócio. A rádio, qual é a pessoa assim que te chama muito a atenção na época da rádio, que você hoje lembra com saudosismo, né? Uma pessoa que realmente marcou você na rádio. Olha, você vai até rir, né? Mas é a Áurea Fonseca, que era uma professora minha que eu tinha lá na UFSM, a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu me formei. Tu é de Santa Maria? Não, mas a mamãe, eu sou de descendente, né, de polonês, a minha família da minha mãe toda são de gaúchos, né? Uhum. E eu nasci aqui no Rio de Janeiro, eu e a minha irmã somos cariocas. Mas a gente tem todo esse resgate familiar, né? Então, eu fui casada com militar, 12 anos, aí me formei na universidade lá, fazia já estética, daí que vem a estética, né? Porque quando éramos estudantes no campo universitário, nós tínhamos que trabalhar para poder nos sustentarmos, né? Não só a nível de moradia, que no caso eu ainda era solteira, mas também na parte da alimentação, para ir para o campus universitário, estudar, né? Poder tirar a cópia das apostilas. A gente tinha todo esse cuidado, né? Que hoje em dia não tem. Hoje você, até nos jovens, né? Os jovens assim, adolescentes ou ainda crianças, no ensino fundamental 1 e 2, né? Então, é uma pessoa que eu não vejo há muito tempo, né? Que eu gostaria, inclusive, de estar indo lá na rádio e estar visitando, porque nós fazemos um trabalho muito sério, muito rigoroso. Da Áurea Fonseca, que eu gostaria muito de visitá-la, né? E quanto aos atuais agora, aqui no Rio eu tive, assim,
alguns contatos, né, com algumas pessoas, mas de trabalhar assim, só mesmo quando eu tive um programa de rádio que se chamava Nova Geração. Posso falar qual era a emissora? Claro, fica à Na vontade. Band AM, né? Foi um programa que a gente levou por longos 2 anos. Inclusive, o papai estava vivo nessa época. Aí nós fazíamos entrevistas radiofônicas, né? Nós entrevistávamos a galera, tudo ao vivo, era aos sábados, 2 horas de programa. Tínhamos os nossos patrocinadores, né? Porque hoje em dia está tão difícil a gente conseguir patrocínio, né? Verdade. Gente, o outro que está lá do lado de lá, ele não está entendendo que essa parte, essa troca, né? Esse feedback é uma troca, é necessária. Pode vir. Né? Então, vem para cá também, porque a gente também vai com você aí. É verdade, então, é uma troca. Essa troca é super importante. Então, as pessoas têm que entender isso, né? Porque vai estar na internet, vai estar no metaverso, vai estar nessa nova comunicação aí, nessa nova geração, né? Com certeza. Então, é aquilo. Eu não sei, eu tenho saudade daquele tempo, vou te ser bem sincera, em vários aspectos. Eu também tenho. Inclusive, eu ouvi uma história, não sei se era uma história, digamos, um caos, não sei. Mas, enfim, foi muito bem relatado, né? Eu não sei onde eu ouvi isso, mas tu estava falando em trabalhos em grupos, né, e tudo mais. E aí o professor estava dando uma prova e 5 alunos faltaram e vieram com a mesma desculpa, que o carro havia quebrado, tinha dado um problema mecânico no carro. E o professor perguntou aos 5 alunos, que ele falou, olha, a gente quer outra prova, você dá outra prova? Não, eu dou sim, só quero que cada um me responda aí qual foi o problema mecânico. Quer dizer, pegou no pulo, né, da mentira. Só um teve coragem, ele perguntou isso individualmente para os alunos, né, para poder ver qual deles seria homem realmente de assumir a mentira. Só um assumiu que realmente não houve problema nenhum, e aí ele deu a prova para esse aluno. E os outros 4 continuaram insistindo que houve esse problema mecânico. Aí, perguntado a eles, eles não sabiam qual era o problema mecânico. Enfim, tiraram 0. Né? Então, sempre ensinei isso para minhas filhas: quem fala a verdade não merece castigo. O professor talvez tenha dado uma nova chance para a pessoa que deu o parecer correto, né? Que se arrependeu no meio do caminho. Né? Isso é muito importante, né? Que você estava falando de trabalhos em grupos, aí me veio à cabeça isso, nessa mensagem para dar para as pessoas que estão ouvindo, porque a gente tem que sempre agir com a verdade, né? Mesmo que estejamos nós errados, não custa a gente vir com a verdade, porque sempre há tempo da gente corrigir o erro, né? Agora, insistir no erro é burrice, né? Mas, então, a tua referência são essas pessoas que você falou. Então, olha, tem o próprio Caco Barcelos também, Caco que a Barcelos. gente sempre encontrava nos congressos, né? Uma pessoa sempre muito plausível, assim, muito dinâmica, com muita experiência de vida. Chico Pinheiro também, né? São pessoas, assim, bastante significativas no jornalismo. Bastante atuantes, né? Gostava era quando a gente assistia as palestras deles. Mas até isso também se perdeu em tudo, né? Eu acho que a gente tem que resgatar, parar mesmo para pensar. Eu acho que um pouco a pandemia também, ela fez a gente pensar em todos esses aspectos, né? E um pouco a nos direcionarmos também no sentido de se autopensar. É o que o teatro traz pra gente, né? Que eu também acho que toda criança deveria ter, voltando à criança, só falo de criança hoje, né? Mas é porque é importante no futuro do nosso país, a gente não está falando aqui também dessa socialização, né? Então, e da história também, do hino, da coisa do hino, e da coisa da sereia, né? E do jornalismo e tudo mais. Então, acho que tudo tem a ver com essa criança, desse estudo que a gente está tendo hoje. Acaba a gente sendo até repetitivo, né? Nesses aspectos. Então, realmente, vamos batalhar cada vez mais, fazer mais encontros como esses, né? Mais entrevistas, conversar com pessoas que sejam também interessantes e que defendam também tudo isso, para a gente poder ver se muda alguma coisa, né? Ver se resgata alguma coisa. Porque eu acho que só assim que a gente vai para frente, né? Que aquele caso que eu estava falando para você, que as pessoas fazem os concursos e reprovam, que acho que eu não concluí, você vê que, como o aluno ele é tão acostumado agora com o celular e a digitar, fica até com tendinite nos dedos, né? Eu estava falando da questão do pescoço, que eu me perdi. É muito importante você voltar a essa questão de
redigir, aprender a escrever novamente, né? Que é o que eu friso sempre para minha filha, porque quando você for prestar um concurso público, isso é de extrema importância. Você conseguir fazer a sua prova. Senão, você não, a não ser que ela seja de múltipla escolha, né? Senão você não consegue. Você pode perder ponto por isso, por não conseguir terminar de fazer a questão. Eu conheço pessoas que são acostumadas em tirar primeiro lugar em concursos públicos, sejam de qualquer área, e eles falam, poxa, eu não deu tempo de eu escrever. Eu falei, mas como assim não deu tempo? Não, eu não consigo mais escrever como antes. Eu falei, então vai fazer um curso de taquigrafia, vai começar a treinar em casa taquigrafia. Entendeu? Eu falo sempre para ela, para minha filha, né? Vamos treinar isso aí, tá? Que é aquela questão da gente ser presente o tempo inteiro, né? E essa coisa toda que você acaba trazendo, essas questões familiares de lá de trás, você acaba trazendo para o seu trabalho também, né? Esse resgate que a gente quer fazer, que eu estou falando que tem que haver, a gente acaba... Isso é importante para você trazer para o seu trabalho. Por quê? Porque se eu for trabalhar com você, eu saber te respeitar, eu saber conversar com você, eu saber dividir uma opinião de pauta, né? Decidir um determinado assunto. Não só achar que você tem razão, que eu tenho razão e fim de papo. Ou achar que porque eu fiz isso ou aquilo que eu sou melhor, né? Então, é a gente definir os parâmetros e fazer um trabalho bacana. Então, estamos aí para procriar, né? Coisas boas. Com certeza, né? Com certeza. Alguma ponderação a mais sobre essa segunda questão da rádio? Não, talvez eu até lembre de alguma coisa, eu te falo. Tá certo. Alô galera, Daniel Dias agora trazendo para vocês uma possibilidade real para que você venha anunciar aqui no canal Daniel Dias com a sua marca. Olha, essas marcas que aqui estão são as principais marcas do Brasil e do mundo e eu já fiz a propaganda de todas essas marcas e quero fazer a sua propaganda aqui no meu canal, hein? O meu telefone é 21 968 19 9581, 21 968 19 9581. Entre em contato conosco, fale conosco e anuncie aqui no canal.